Há momentos em que o ar muda de densidade e de repente algo silencioso acontece. Um olhar se prolonga, uma presença pesa no ambiente e o corpo inteiro parece reconhecer algo que a mente ainda não nomeou. É como se duas frequências se encontrassem e, sem aviso, começassem a vibrar em sintonia. O desejo, quando é real, tem esse poder. Ele cria uma ponte invisível entre dois inconscientes. Um sente, o outro responde, mesmo que ninguém diga uma palavra. Mas quase ninguém sabe decifrar esse espelho. A maioria confunde atenção com interesse, educação com encanto, proximidade com atração. E nessa confusão emocional, acaba projetando o que sente em quem nem sempre sente o mesmo. Só que o desejo recíproco não precisa de imaginação. Ele se manifesta nos detalhes. Está no olhar que se demora, na voz que muda, na respiração que se ajusta. Ele vibra em gestos simples, quase imperceptíveis, mas cheios de sentido. Por isso, esse vídeo não é sobre adivinhar intenções. É sobre aprender a perceber a troca real, o instante em que o que você sente também é sentido do outro lado. São 8 dicas valiosas para identificar o desejo recíproco, aquele que não precisa ser dito para ser compreendido. Porque o verdadeiro desejo não se explica, ele se reconhece. E quando isso acontece, o mundo inteiro parece parar por um segundo, só para deixar vocês dois respirarem no mesmo ritmo. 1. O olhar que não foge. O olhar é o primeiro idioma do desejo recíproco. Ele acontece antes da consciência, antes de qualquer palavra. Quando duas pessoas se desejam, o olhar não observa, ele reconhece. Há uma tensão suave, uma curiosidade que prende e sustenta o instante. É um olhar que não se apressa, que pausa o tempo, que te enxerga com intensidade, como se cada segundo de contato visual fosse uma confissão silenciosa que o corpo ainda não teve coragem de dizer. Mas é preciso sensibilidade para perceber a diferença entre um olhar curioso e um olhar que deseja. O olhar do desejo se demora, hesita antes de se desviar, e no retorno traz outra frequência, mais profunda, mais carregada. Ele parece dizer, eu te vejo, sem abrir a boca. Quando há reciprocidade, o olhar não apenas se cruza, ele se procura. O encontro acontece em silêncio, e o silêncio fala mais do que 1000 palavras jamais falariam. E não se trata de intensidade teatral ou de encarar fixamente. O verdadeiro olhar recíproco é involuntário. Ele te encontra sem querer, e quando isso acontece, o corpo inteiro sente. A respiração muda, o tempo desacelera, e por um breve instante, tudo ao redor perde o foco. Nenhum olhar se mantém assim à toa. É o inconsciente tentando tocar o outro através dos olhos, porque ali, entre dois olhares que se reconhecem, o desejo finalmente encontra espelho. 2. A presença que se ajusta à sua. Quando o desejo é recíproco, o corpo responde antes das palavras. Sem perceber, a pessoa começa a se alinhar com você. Repete gestos, inclina o tronco na mesma direção, ajusta o tom de voz e o ritmo da respiração. É o inconsciente dançando em sincronia com o seu. A presença dela parece se moldar à sua, como se algo invisível quisesse garantir que vocês permanecessem na mesma frequência, no mesmo compasso. Esse espelhamento não é forçado, é natural. Surge quando há energia compartilhada, quando dois campos se reconhecem. Você nota que ela se aproxima um pouco mais do que o necessário, que mantém o mesmo ritmo de fala, que o corpo se acomoda na sua direção. Tudo isso é o corpo dizendo, eu também estou aqui, muito antes da mente ter coragem de admitir. O desejo recíproco é esse acordo silencioso entre duas presenças que se entendem sem esforço. E não é sobre controle, é sobre conexão. Quando há reciprocidade, o ambiente muda. O ar fica diferente, as pausas ganham peso, e até o espaço entre vocês parece diminuir. Não é coincidência, é sintonia. O corpo de quem sente o mesmo se torna um reflexo, um espelho vivo do seu. E é nesse instante que você entende.
O desejo não precisa ser dito, ele se revela no modo como o outro se ajusta à sua presença, como se o simples fato de estar perto já fosse um diálogo. 3. O tempo que acontece diferente. Quando o desejo é recíproco, o tempo deixa de obedecer à lógica. As conversas fluem sem esforço, o silêncio não pesa, e até os minutos parecem mais lentos, como se o universo criasse um intervalo só para vocês dois existirem. É uma suspensão invisível, um intervalo onde o olhar demora, a voz fica mais suave e o corpo inteiro percebe que algo ali é diferente. O tempo entre vocês se estica porque o instante se torna raro demais para passar depressa. É por isso que, ao lado de alguém que sente o mesmo, o relógio perde o sentido. A noção de urgência desaparece. O agora parece suficiente e cada detalhe ganha cor. O tom da voz, o movimento das mãos, a pausa antes do riso. Tudo adquire uma intensidade silenciosa, uma vibração que transforma o comum em extraordinário. O desejo compartilhado cria um campo onde o tempo se dissolve e só a presença importa. E o mais curioso é que você percebe isso apenas depois. Sai do encontro com a sensação de que o tempo voou, mas também ficou. É um paradoxo, rápido demais e profundo demais. É o sinal de que algo verdadeiro aconteceu. Porque quando o desejo é mútuo, o tempo se curva. Ele deixa de correr em linha reta e passa a pulsar no ritmo da conexão, como se o próprio universo desacelerasse para assistir. 4. O toque que parece natural, mas não é. O toque é o instante em que o desejo ganha corpo. Quando duas pessoas se atraem, até o contato mais sutil carrega uma tensão diferente. Um toque acidental no braço, uma mão que se aproxima demais, um gesto que rompe a distância habitual, tudo isso é linguagem. O corpo fala o que a boca não ousa dizer. E quando o toque é recíproco, o tempo ao redor para. Há calor, arrepio, consciência total do momento. O toque é curto, mas deixa um rastro. O toque verdadeiro não busca desculpas. Ele acontece sem planejamento, com naturalidade, mas nunca é inocente. É o corpo tentando confirmar o que os olhos já suspeitavam. Há algo magnético nesse instante, uma combinação de coragem e curiosidade. Nenhum dos dois precisa prolongar o contato, porque o significado já foi transmitido. O desejo existe dos dois lados, e o toque apenas o revelou. Mesmo quando o toque não acontece de fato, a intenção paira no ar. A distância entre os corpos se torna pequena demais para ser casual. Há um quase toque, um campo elétrico invisível onde o desejo se manifesta em forma de aproximação. E é nesse quase que mora a verdade. Quando o toque é inevitável, mas contido, é sinal de que ambos sentem. Porque o corpo não mente, ele sempre revela antes de confessar. 5. O silêncio que entrega. Quando o desejo é recíproco, o silêncio entre duas pessoas ganha outro peso. Não é vazio, é denso. Ele carrega respiração, energia e uma presença que se faz ouvir mesmo sem som. É aquele instante em que o corpo fala por si, em que os olhos dizem mais do que qualquer palavra poderia dizer. O silêncio se torna linguagem, e o simples fato de existir um espaço entre vocês já diz que algo está sendo sentido dos dois lados. O silêncio verdadeiro não é incômodo. Ele é confortável, porque ambos sabem o que está acontecendo, mesmo sem admitir. Há uma vibração sutil no ar, uma calma que esconde intensidade. O corpo relaxa, mas o coração acelera. O olhar permanece, o tempo desacelera, e o mundo parece recuar para que aquela troca invisível aconteça. É o tipo de pausa que fala, o tipo de quietude que grita desejo. Esse é o momento em que o inconsciente assume o controle. Ninguém tenta impressionar, ninguém finge distração. Só existe presença. Quando o silêncio não pesa, mas vibra, é sinal de reciprocidade. Porque o verdadeiro desejo não precisa de barulho. Ele se manifesta na respiração contida, no olhar que se recusa a fugir
e na energia que preenche o ar entre dois corpos que, mesmo parados, já estão conversando. 6. O desinteresse, que é estratégia. Nem todo afastamento significa falta de interesse. Quando o desejo é recíproco, às vezes ele assusta. Um dos dois sente demais e tenta se esconder, finge frieza, age com controle. O comportamento muda, respostas mais curtas, olhares desviados, certa rigidez na presença. Mas por trás desse aparente desinteresse, existe tensão. É o corpo tentando conter o que o coração já declarou. A mente cria barreiras, mas a energia continua atravessando. Esse tipo de afastamento é uma tentativa inconsciente de se proteger. Quando o desejo é forte, a vulnerabilidade também é. Então a pessoa disfarça, como se o autocontrole fosse uma forma de negar o sentimento. Só que o disfarce é perceptível. O olhar ainda busca, o corpo ainda reage, a presença ainda denuncia. O silêncio deixa de ser natural e se torna uma pausa calculada. O desejo está lá, mas aprendeu a se esconder em gestos contidos. Reconhecer esse tipo de comportamento é compreender que o desejo recíproco nem sempre se mostra em aproximação, mas em resistência. Às vezes, quem sente igual é o que mais tenta se afastar. É a luta entre emoção e razão, entre impulso e medo. Mas o desejo não some, ele apenas muda de forma. E quanto mais a pessoa tenta disfarçar, mais o corpo entrega. Porque quem sente demais, inevitavelmente, deixa rastros. Te monto a frequência que se repete. Quando o desejo é recíproco, as coincidências deixam de parecer acaso. Vocês começam a se cruzar em horários improváveis, a aparecer nos mesmos lugares, a compartilhar momentos sem planejar. É como se o universo conspirasse para aproximar duas frequências que vibram no mesmo tom. Há algo invisível que empurra um para o caminho do outro, como se a energia não aceitasse o afastamento e insistisse em recriar o encontro. Essas repetições não são simples sorte. Elas são o reflexo de uma conexão energética que continua ativa, mesmo quando a mente tenta seguir em frente. A presença do outro parece te chamar, e o destino se encarrega de atender. A reciprocidade cria uma espécie de gravidade emocional, um campo silencioso que faz tudo conspirar para o reencontro, físico ou apenas visual, mas sempre carregado de significado. E quanto mais isso acontece, mais claro fica. O desejo mútuo tem memória. Ele grava a vibração e continua ecoando, mesmo à distância. É por isso que as coincidências parecem aumentar quanto mais você tenta ignorar. A energia recíproca não desaparece. Ela procura brechas para se manifestar de novo. Porque quando duas pessoas vibram na mesma frequência, o universo sempre dá um jeito de lembrá-las disso. A energia que fala antes da boca. Antes de qualquer palavra, existe um campo invisível que comunica. É a vibração entre dois corpos que se reconhecem, o arrepio que surge sem motivo, o frio na barriga que aparece só de estar perto. Quando o desejo é recíproco, a energia chega primeiro. Ela antecede o toque, o olhar e o gesto. É um diálogo silencioso, onde o corpo capta o que o outro sente. Essa energia é o verdadeiro idioma do desejo. Ela altera o ambiente, muda o ritmo da respiração, deixa o ar mais denso e o tempo mais lento. É quase impossível disfarçar, porque o corpo vibra de dentro para fora. Você sente um magnetismo sutil, uma espécie de campo elétrico que aproxima e envolve. É nesse momento que se entende que o desejo não é só emoção, é frequência, é movimento, é força vital reconhecendo sua semelhança no outro. Mesmo quando o contato não acontece, essa energia continua circulando. Ela atravessa o olhar, se manifesta no silêncio e permanece no ar depois que o outro vai embora. É o tipo de conexão que não se encerra no instante. Ela ecoa. E quando é recíproca, não há distância capaz de dissolver. Porque a energia do desejo verdadeiro não se cria, nem se apaga.
Ela apenas se revela quando encontra espelho. O desejo recíproco é um espelho invisível. Ele não precisa de palavras para se revelar. Está nas pausas, nos gestos, no tempo que desacelera, na respiração que muda sem aviso. É algo que o corpo reconhece antes da razão, algo que vibra no ar e cria uma ponte entre duas presenças que se procuram mesmo quando fingem não perceber. O desejo verdadeiro não se explica, ele acontece. E quando é mútuo, ambos sentem ao mesmo tempo, mesmo em silêncio. Nenhum sinal isolado prova nada, mas o conjunto conta a história inteira. O olhar que se demora, o toque que arrepia, o silêncio que vibra, todos são peças do mesmo código. E quando você começa a enxergar o padrão, entende que reciprocidade não é coincidência, é sintonia. É o universo traduzindo em gestos aquilo que a alma já sabe. O corpo entrega, o olhar confirma, e o coração apenas reconhece o reflexo. Por isso, não busque provas, busque presença. O desejo recíproco não se esconde de quem sabe sentir. Ele está ali, em cada energia trocada, em cada instante em que o mundo parece suspenso. E quando o espelho te olha de volta, você entende. O que te atraiu no outro foi o mesmo que o outro viu em você. Não foi imaginação, foi reconhecimento.